Com certeza você já ouviu essa frase: estude e trabalhe enquanto eles dormem. Gente, existem muitas frases motivacionais na internet que, ao invés de te impulsionar, elas jogam você para baixo. Elas têm um efeito rebote muito forte. Elas geram cansaço, autossabotagem, autocobrança, culpa. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu vou falar aqui 5 frases muito famosas e populares que, na verdade, elas não são motivacionais. Oi, eu sou Carol Zambelli, psicóloga. Esse é o Entre Fronteiras, um espaço para a gente conversar sobre saúde mental, imigração e espiritualidade. E além de tudo isso, eu vou te ajudar também a filtrar todas essas informações, todos esses conteúdos motivacionais que a internet joga pra gente, né? E já vamos começar com essa clássica, né? Estude, trabalhe enquanto eles dormem. Parece uma frase super inspiradora, né? Que traz disciplina, foco, determinação. Mas na verdade não tem nada disso. É uma frase, gente, que se a gente for parar pra pensar, dormir significa descansar, repousar, resetar a mente, resetar o corpo, aquele descanso merecido. Pois é, descanso merecido. Se você tem que trabalhar ou estudar enquanto você deveria estar descansando merecidamente, então peraí, eu não posso descansar, né? E eu não mereço descansar. Olha só, gente, olha o que está por trás dessa frase motivacional. É uma frase que romantiza a exaustão, o cansaço, a produtividade em excesso, como se descansar fosse errado. E com isso, o seu cérebro entra em estado de alerta, porque ele não pode descansar. Descansar é errado. Se você descansar, você vai fracassar. Se você não se dedicar, né, ao máximo, então as pessoas estão dormindo. Você tem que estar na frente. Então, para você estar na frente, você tem que estar trabalhando, estudando enquanto eles dormem, para poder que, ó, né, tá avançado em relação às pessoas. Só que a que custo? A que preço? Isso tem um preço emocional. E será que você está disposto a pagar? Então gera culpa, gera sentimento de insuficiência, e aí você começa a se cobrar. Será que eu tô fazendo o suficiente? Será que eu tô me dedicando o suficiente? Né? Quando eu escuto essa frase, eu, né, cheguei até aqui porque eu trabalhei enquanto os outros estavam dormindo. Então, poxa, então eu tenho que fazer mais. E vocês conseguem compreender do porquê que essa frase, ao invés de te motivar, ela gera uma cobrança enorme dentro de você, porque você não fez o suficiente. E, gente, a motivação, ela vem do equilíbrio. A motivação, ela é intrínseca, ela tem que estar dentro de você. Se você estiver o tempo inteiro se cobrando em cima daquilo ali, isso vai te gerar um sentimento de sufocamento enorme, e isso vai te gerar ansiedade, crise de ansiedade, pânico. Então, por isso que eu falei, isso tem um preço emocional. Você está disposto a pagar esse preço? Com certeza não. Ninguém precisa passar por isso, gente. Ninguém. Se você não conseguiu, é porque você não quis suficiente. Aí, essa frase, ela reduz, né, a vontade. Ela reduz apenas a sua vontade. Então, você não desejou o suficiente. Só que é muito cruel, porque vontade, gente, todo mundo tem. Só que e o contexto em que a pessoa está inserida? As limitações que ela está inserida? Muitas vezes também, não só a limitação física, mas emocional também. Quantas vezes a gente para pensar, a gente olha, né, lá atrás, nosso passado, e aí fala, poxa, eu fiz tal escolha na minha vida, mas foi o que eu consegui fazer naquele momento. Era o que estava no meu alcance naquele momento. E muitas das vezes a gente não alcança os nossos objetivos. É claro que objetivos que eu falo, sonhos, metas, é claro que existe muito medo,
né? A gente tem medo do novo, do desconhecido, né? De se jogar, então a gente fica ansioso, a gente procrastina, a gente se sabota, né? Mas assim, em questão de contexto, eu falo, muitas vezes é porque a gente não sabe priorizar de fato o que a gente quer. E quando a gente fala priorizar de fato, é que muitas vezes a gente precisa encerrar coisas, a gente precisa dizer não, sabe? E a gente tem uma limitação emocional muito grande. Então, quando a gente fala assim, você não conseguiu porque não desejou o suficiente. Desejar, a gente deseja. A gente deseja muito, né? Mas existe todo um contexto que muitas vezes vai contra aquilo que a gente deseja. Então, é uma frase que também não te acolhe, sabe? Não faz você acolher quais os recursos, né? Assim, o que você está fazendo com os recursos que você tem diante, né, do seu objetivo. E faz você se ver como um problema. Então, eu sou o problema, né? Eu não consegui porque eu sou o problema. Mas você esquece de ver o que está por trás daquilo ali. E quantas vezes, gente, não depende só da gente. Quantas vezes a gente tem que lidar com um determinado obstáculo que a gente não tem como controlar. A gente não tem como falar assim, Crescinho, me dá licencinha daqui, porque não é tão simples assim, né? Existem coisas, e eu falo isso, gente, relacionado a mim mesma, uma experiência própria. Eu tenho um determinado sonho, só que eu tenho alguns obstáculos, tive alguns obstáculos, né? Que não dependeram de mim, que simplesmente surgiram. E aí eu vou fazer o quê? Falar, nossa, eu sou culpada, né? Eu não quis o suficiente, eu não quero o suficiente. Não, não é isso. Então, é por isso que a gente tem que ter muito em mente o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle, né? Até que ponto eu posso fazer, né, para aquilo ali acontecer, e até que ponto tem coisas que não dependem de mim para aquilo se tornar realidade. E essa frase, ela traz o sentimento de culpa, que é o pior combustível emocional que existe para motivar alguém. A gente tem que combinar isso aí, né? Seja 1% melhor todos os dias. É uma frase muito elevada, né? Nossa, a gente precisa ser melhor, né? Todos os dias, ser 1% melhor como pessoa. Parece uma frase muito humana, né? Assim, de evolução espiritual. Só que por trás dela tem uma nova prisão, porque você precisa ser melhor todos os dias. Então aí vem a cobrança. Eu preciso ser melhor. O que eu tô fazendo de melhor? E a realidade, gente, é que muitos dias a gente... Tem dia que a gente só quer existir, sabe? Tem dia que a gente só quer... Ai, tô afim de pensar em nada, tá com a mente cansada, sabe? Só quer sobreviver, só quer existir, só quer ficar quietinha no canto. E tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. A gente precisa de ter dias assim pra gente poder respirar um pouco. Se você não alcançar esse 1% melhor, né, o seu cérebro entende que você fracassou. E aí vem a linda e bela e plena autossabotagem. Já que você não conseguiu, já que você não alcançou esse 1%, então, né, pra que a gente vai se esforçar? Pra que a gente vai, né, tentar fazer diferente? E aí vem o sentimento de inutilidade. Eu não sirvo pra nada, não sou capaz de nada. Só que nós não somos robôs, né? Então nós somos seres humanos e a gente tem dias ruins, tem coisas que acontecem que mexem com o nosso emocional. Agora, se você mudar essa frase para eu posso fazer 1%, né, para poder chegar no meu objetivo todos os dias, já melhora, né? Então, assim, eu tenho um objetivo, né? Eu tenho uma meta. Eu gosto sempre de fazer isso, gente. Eu tenho uma meta. E aí eu preciso chegar nessa meta. O que eu posso fazer a cada dia
para eu poder atingir essa meta, sabe? Então, eu posso fazer um pouquinho a cada dia, como se fosse um trabalho de formiguinha, sabe? Então, a cada dia eu posso fazer um pouquinho para eu chegar lá. Então, no dia de hoje, eu posso parar e pensar, o que eu posso fazer para poder estar mais perto da minha meta, do meu objetivo? O que eu posso fazer hoje para estar mais perto do meu objetivo, da minha meta? Tentem sempre ver desse jeito, ao invés de soar como cobrança, no sentido, o que eu fiz hoje, sabe? Entendeu? O que eu fiz hoje que chegou perto da minha meta? Porque isso gera cobrança. Agora, ao invés de você fazer isso, quando você acordar, né, você senta, faz a sua listinha do dia, né? Então, bota lá. Então, pense, o que eu posso fazer hoje para poder chegar na minha meta, no meu objetivo? Tanto de vida, quanto também de trabalho. Às vezes você tem uma meta para entregar, sei lá, hoje é sexta-feira. Eu tenho uma meta para quinta-feira que vem. E aí eu vou destroçar essa grande meta em pequenas metas que eu posso ir fazendo hoje, né? Sábado e domingo não conta, mas segunda, terça, quarta, para quando chegar na quinta-feira, ó, tá tudo pronto. Penúltima frase: acorde às 5 horas da manhã se você quer vencer. Eu escuto muito isso, né? Ai, pessoas bem-sucedidas acordam às 5 horas da manhã. Inclusive, gente, eu tô nessa luta, tá? Pra acordar às 5 horas da manhã e não estou conseguindo. E tudo bem, gente, isso não é o fim do mundo. As pessoas colocam determinadas regras, né, pra você seguir, mas sem prestar atenção no contexto em que você vive. Você que tem que ter essa ciência, né? Então, assim, tá, quem acorda às 5 horas da manhã é bem-sucedido. Mas vamos lá, vamos olhar o meu contexto. Então, você trabalha o dia todo, tem um trabalho super exaustivo, seja mentalmente quanto fisicamente. Algumas vezes depois do trabalho você ainda vai estudar. Algumas pessoas fazem faculdade à noite depois do trabalho. Se você é imigrante, você vai para um curso de inglês à noite e aí chega em casa, mal come, dorme, para ter que acordar no outro dia e seguir toda essa rotina. Vocês entendem o quanto é cansativo e vocês conseguem compreender também porque não dá para acordar às 5 da manhã? Às vezes você é mãe, né, e tem que acordar de 3 em 3 horas para dar mamar para a criança e não tem uma rede de apoio que te ajude. Então, gente, será que realmente é necessário acordar às 5 horas da manhã para eu vencer isso? Isso vai ditar, né, o meu sucesso? E será que eu tenho o direito de me sentir culpada por eu não conseguir diante da minha realidade, que é diferente do outro? Então, transformar isso em um código de sucesso muitas vezes é irreal, injusto também com você, com o seu contexto. E fora disso, algumas pessoas funcionam melhor de manhã, outras funcionam melhor à noite. Às vezes você tem insônia e você tem uma dificuldade enorme de levantar cedo, que dirá às 5 horas da manhã. E aí, gente, entra um questionamento, né? Eu tenho pensado muito nisso. Muitas vezes essas regras de sucesso, elas acabam causando mais uma crença limitante do que você realmente sentir que você está atraindo aquela prosperidade. Vocês conseguem compreender isso? Eu tenho pensado muito a respeito disso. Então, por exemplo, se eu pego isso aí como uma crença, ela acaba sendo uma crença limitante para mim, porque eu não consigo acordar às 5 horas da manhã. Então, logicamente, eu não vou ter sucesso, eu não vou vencer. E isso causa uma frustração enorme, uma culpa enorme. Pense positivo e tudo vai dar certo. É uma frase interessante, do ponto de vista, mas também muito ruim, porque pode causar aquela positividade tóxica, sabe? É só pensar positivo. Mas espera aí, quando a gente entra também nessa questão de pense positivo, parece que vira uma torcida. E aí você ignora tudo, às vezes, até o que você tem que fazer. Porque é só pensar positivo. Então eu não preciso me mexer. É só pensar positivo. E uma outra coisa também. Ela faz você calar os seus sentimentos, as suas emoções. Então,
sentir tristeza, medo. Isso é errado. Você não pode sentir, não pode, né, ter esse tipo de sentimento dentro de você. Só que, gente, nós somos humanos. Nós sentimos, né, alegria, mas a gente também sente tristeza. A gente sente emoção, mas a gente também sente medo. E aí, quando algo não dá certo, você se culpa, porque você teve esse tipo de sentimento. Eu falhei porque eu não fui positiva o suficiente. Eu falhei porque eu senti medo. Eu falhei porque eu fiquei triste. Mas, gente, vocês são humanos. E o positivo verdadeiro não faz você negligenciar o que você sente. Muito pelo contrário. Você caminha junto com os seus sentimentos. Isso é ser, né? Isso é ter uma postura positiva frente à vida. É você caminhar com os seus sentimentos, entender eles, escutar eles. Os seus sentimentos, ele fala sobre algo. Então, se você está com medo, escute esse medo. Tente entender de onde esse medo está vindo, né? O que ele está querendo te dizer. E assim você vai superar esse medo, ao invés de fazer ele te paralisar. Então, da próxima vez que você se deparar com alguma dessas frases motivacionais na internet, respira e se questione. Isso está me inspirando ou está me trazendo gatilhos? Está me pressionando? Porque a verdadeira motivação, ela não nasce da comparação. E como a gente vê, né, frases motivacionais relacionadas a comparações. A verdadeira motivação, gente, nasce do respeito a você, do respeito ao seu contexto, da sua história, da verdade, da consciência e da calma. Você não precisa se destruir para vencer. Você precisa se ouvir. Então me deixe aqui nos comentários qual frase motivacional que você já escutou que te gerou gatilhos enormes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curta, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Te espero no próximo episódio.